Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Receba que você é um filho amado e predestinado. Abba, Pai, esse é um mistério de Deus. Vamos louvar. Estamos aqui para falar os mistérios de Deus. para você que é O espiritual, cantamos para recordar toda a verdade. e essa verdade é. Que te faz reinar. Estamos aqui para falar Os mistérios de Deus. para você que O é. espiritual, Cantamos para recordar toda a verdade. e essa verdade é. Que te faz reinar. Receba que é. O filho amado, Receba que é. o predestinado, Receba a verdade que vem de Deus mesmo. é o poder de Deus para a tua vida. Receba que é. O filho amado, Receba que o é. predestinado, Receba a verdade que vem de Deus mesmo. é o poder de Deus para a tua vida. Para a tua vida. Para a tua vida. Abba, Pai, receba. O mundo diz que nós estamos loucos, mas somos loucos pela loucura da pregação, assim é? Abba, Pai, cantamos sabedoria. E eu canto sabedoria, sabedoria de Deus, sabedoria escondida. Que Deus predestinou Para o mundo uma loucura, para mim revelação. Para o mundo uma heresia, para mim a salvação. Prefiro estar louco a sensato, um sensato vivendo na lei. Prefiro estar louco a sensato, prefiro crer em Deus. estou louco, Estou louco, estou salvo, estou salvo, estou salvo
eu canto sabedoria, sabedoria de Deus, sabedoria escondida que Deus predestinou. Para o mundo uma loucura, para mim revelação. Para o mundo uma heresia, para mim a salvação. Prefiro estar louco a sensato, sensato vivendo na lei. Prefiro estar louco a sensato, Prefiro crer em Deus. Estou louco, estou salvo, estou salvo pela loucura da pregação. Estou louco, estou salvo, estou salvo pela loucura da pregação. Estou salvo pela loucura da pregação. Estou salvo pela loucura da pregação. Servimos a Deus não por obras da carne, mas servimos a Deus com a mente. Assim é? Vamos louvar. Vivo com a mente ao Senhor e caminho em obras que de antemão Ele preparou. Hoje fruto de lábios ofereço a meu Deus. Para o seu louvor Ele me criou. Vivo com a mente ao Senhor e caminho em obras que de antemão Ele preparou. Hoje fruto de lábios ofereço a meu Deus. Para o seu louvor Ele me criou. Hoje eu vivo em graça, já não vivo pela lei. Agora Deus produz em mim o querer e o fazer. Eu levo cativo todo pensamento a Ele. Vivo confessando o seu poder. Hoje eu vivo em graça, Já não vivo pela lei. Agora Deus produz em mim o querer e o fazer. Eu levo cativo todo pensamento a Ele. Vivo confessando o seu poder. Confessando o seu poder. O teu poder.
Senhor, hoje eu caminho segundo o Espírito. Não ando segundo a minha natureza carnal. Vivo por fé e não pelo que eu vejo. Tenho anjos que me guiam nesta senda maravilhosa da vida. Graças por tudo, Senhor. Nada seríamos sem teu amor, sem tua vida em nossas vidas. Cada dia desfrutamos de teu cuidado e de glória em glória seguimos firmes e ancorados, crescendo e crescendo até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Graças, Pai. Para sempre, muitas graças. Te amamos, Senhor. Chega de religiosidade e zelo sem entendimento. As religiões te fazem imitar o Nazareno por meio de práticas e rituais que não produzem nenhum crescimento espiritual, somente obras religiosas. Pare e pense: você quer viver em uma religião ou quer conhecer o verdadeiro Evangelho? O apóstolo Paulo afirma que morremos para a lei de Moisés através do corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, para que sejamos de outro Cristo, do que ressuscitou dentre os mortos, então daremos fruto para Deus. É necessário deixar de seguir a Jesus de Nazaré, que morreu para unir-se ao outro Cristo, ressuscitado, que vive para sempre. Jesus de Nazaré entrou para sempre no lugar santíssimo, através de seu sangue derramado, e abriu um novo e vivo caminho, pelo qual devemos seguir. Isso faz mais de 2000 anos. Então, você crê nisso? A salvação eterna não depende de nós, porque eles falam isso porque eles creem que o homem tem livre arbítrio, e o homem não tem livre arbítrio, o homem tem vontade. Vontade é uma coisa, livre arbítrio é outra coisa. É tão claro que a gente, lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: porque pela graça, olha só, pela graça sois salvos, mediante a fé, ou seja, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. As abundantes riquezas de sua graça. Efésios, capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e assim também nos assentou nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Diga:
as abundantes riquezas de sua graça. Quando a graça chega, ela tem a capacidade de mudar completamente o estilo de vida de uma pessoa, e isso de forma permanente. Ela muda sua maneira de pensar, sua maneira de tratar com os demais e sua maneira de encarar as coisas da vida. Enquanto muitos estão olhando ao seu redor e se queixando, você diz: sou filho de Deus, sou um Deus, sou rico, saudável. Essa confissão traz o mundo espiritual a teu favor. Os anjos entendem esse idioma e te servem. Eles trazem tua semente, ministram a teu favor. Abençoado, devemos enfrentar tudo com palavras de sabedoria divina predestinada para nós, seus filhos. Vivemos em boas obras preparadas especialmente para cada um de nós. Então, cuidemos com zelo do que falamos. Ponha em prática agora mesmo esta sabedoria predestinada e declare comigo, com sua semente em sua mão. Vamos lá! Senhor Jesus Cristo, graças por esta palavra que me iluminou. Sou teu abençoado, escolhido por ti. Mudastes meu estilo de vida, minha forma de pensar, minha confissão. Renovastes minha mente por esta palavra. Também recebo que sou próspero em minhas finanças. E essa prosperidade também se manifesta no ministério. Recebo que somos exemplo ao mundo. Semeio agora com gozo, com bom ânimo, para que a palavra corra e seja glorificada. Abba, Pai, glória a ti, Senhor. Guardando a unidade com a alma pura, consciência limpa com uma manhã segura. Barros na carne, mas nos olhos tesouros, no espírito escondidos, amores e outros louros. Sem condenação, salvos na eternidade, antes do mundo ser mundo, nossa realidade. Unidade do espírito em transformação, uma jornada calma, sem hesitação. Atravessando mares de dúvidas e temores, abraçamos o que é eterno, resistindo às dores, enraizados na fé que nunca vacila. Na unidade do espírito a vida brilha. Sem condenação, salvos na eternidade, antes do mundo ser mundo, nossa realidade. Unidade do espírito em transformação, uma jornada calma, sem hesitação. Coração sereno, livre pra amar. Não há fronteiras que possam nos separar. No passo do jazz, dançando na luz, a união nos releva, nosso guiar é Jesus. Sem condenação, salvos na eternidade, antes do mundo ser mundo, nossa realidade. Unidade do espírito em transformação, uma jornada calma, sem hesitação.
Olá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Tenham um dia, uma noite muito especial a cada dia, vivendo em um reino especial, que é o reino onde o Cristo ressuscitado está acima de toda e qualquer circunstância. O tema de hoje é Cristo ressuscitado, a fonte de nossa fé. E o versículo-chave para nós iniciarmos esse estudo é 1 Coríntios 5, 15, 17. 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã ou é ilusória a vossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados. É isso mesmo. Verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A vida espiritual verdadeira não é uma ilusão, é uma realidade. O sistema religioso vive de misticismo, onde através da prática de obras religiosas, as pessoas são enganadas por líderes fraudulentos que dizem a elas que Deus se agrada de suas obras, de seus rituais e até mesmo de seus sacrifícios. E a ideia central que eu quero apresentar para você aqui agora é que a fé salvadora, ela não se baseia em nossa obediência ou em nossas obras, e sim no fato glorioso de que Cristo ressuscitou. Sua ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito, a garantia de que fomos justificados e a certeza de que não estamos mais em nossos pecados. A ressurreição de Cristo não é um símbolo, é a prova de que seu sacrifício foi aceito como eficaz e é a base da fé salvadora. Paulo declara: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda estais nos vossos pecados. Mas, graças a Deus, a verdade final é esta que eu vou lhe falar agora. Agora Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou o primeiro daqueles que se foram, não é? Mas que vive para sempre. 1 Coríntios 15, 20. Isso significa que nós não estamos mais em nossos pecados, porque a ressurreição garante a nossa justificação. E justificação significa que nós estamos livres de condenação, livres de acusação, livres de pecados. Isso está em Romanos 4, 25. O pecado foi vencido, a dívida foi cancelada e agora vivemos na realidade de uma salvação perfeita e completa. Portanto, nossa fé repousa exclusivamente em Cristo, no ressuscitado, e não em obras, rituais, ou em nossa própria capacidade, mérito, isso jamais. E eu deixo aqui para você um lembrete agora de que o verdadeiro evangelho não se encontra nos relatos históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nem mesmo na pregação parcial dos outros apóstolos. Mas exclusivamente, evangelho é a revelação de Paulo, a revelação dada a Paulo. O evangelho da pura graça. Paulo é graça pura. Ali descobrimos que a salvação não depende de mandamentos, rituais, esforços, méritos humanos, mas da obra consumada de Cristo. Mas essa obra consumada de Cristo, ela não estaria completa sem a ressurreição. A ressurreição é tudo. A cruz era o altar onde o sangue perfeito foi derramado. O túmulo vazio era o sinal de que o sacrifício foi aceito pelo Pai. Se Cristo tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, teria sido apenas mais um mártir na história. Mas porque ele ressuscitou, temos a certeza de que sua morte foi suficiente para pagar toda a dívida do pecado. Hoje queremos concentrar nossa atenção exatamente nesta verdade gloriosa. Cristo ressuscitado é a fonte, a origem de nossa fé. E vamos desenvolver essa doutrina a partir de agora com o primeiro ponto.
A fé é vã sem a ressurreição. A fé é vã, é ilusória. O apóstolo Paulo é enfático. 1 Coríntios 15:17, novamente. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Por que nós temos a certeza de que não temos mais pecado? Porque Cristo ressuscitou. A palavra grega traduzida como vã é kenos, que significa vazio, oco, sem conteúdo real. É exatamente assim que é a fé de alguém que não crê na ressurreição de Cristo. Ela é inútil e ineficaz. A fé cristã é real, mas alguém que está descrendo ou que não crê que Jesus ressuscitou, esse alguém está vivendo uma vida ineficaz, não vai chegar a lugar nenhum, né? Sem ressurreição não haveria perdão, não é verdade? Nem Espírito Santo, nem igreja, não haveria esperança. Tudo seria uma ilusão. É difícil de reconhecer, mas é necessário. Qualquer evangelho que minimize a ressurreição ou a reduza a um simples símbolo carece do poder de salvar. Não cremos em uma metáfora, cremos em um evento histórico e espiritual que mudou o destino da humanidade. A ressurreição mudou o destino da humanidade. Não é verdade? Antes e depois da ressurreição de Cristo. Ponto 2. A ressurreição como garantia da justificação. Romanos 4:25 diz claramente: ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus foi entregue por quê? Por causa das nossas transgressões. E ele ressuscitou para que nós fôssemos justificados. A cruz removeu o pecado. A ressurreição declarou que a dívida foi cancelada. Portanto, não estamos mais em nossos pecados. O túmulo vazio é a evidência legal de que Deus aceitou o sacrifício de seu Filho. Quando cremos em Cristo ressuscitado, não o vemos mais como um homem bom, né? Que morreu por uma causa justa. Muitas pessoas pensam que Jesus era um homem bom, que morreu por uma causa justa. Mas não. O próprio Deus foi manifestado em carne e que em sua ressurreição, Cristo então venceu o pecado e a morte. Nossa fé não se baseia apenas em sua morte, mas em sua vida glorificada. Quando Paulo diz que ele é as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15:20, nós entendemos que as primícias não se limitam a um símbolo, mas são a garantia de que todos os que pertencem a Cristo e dormiram nessa esperança também ressuscitarão com ele. Não é? Morremos com ele para que juntamente com ele sejamos ressuscitados. Por isso, ponto 3 apresenta o Cristo ressuscitado, as primícias de uma nova humanidade. Aí vem algo muito especial. Paulo chama Cristo de as primícias dos que dormem. Na tradição de Israel, as primícias eram a primeira parte da colheita, que garantia que o resto também chegaria. Se Cristo ressuscitou, isso significa que nós também ressuscitaremos com ele. Isso não transforma a nossa maneira de viver? Claro que sim. Isso muda a nossa forma de ver a vida. Não vivemos mais com medo da morte, por exemplo, porque a morte não é nada. A morte foi vencida. Vivemos com esperança eterna, porque o que aconteceu com Cristo é garantia de que a mesma coisa vai acontecer com a gente. O ministério de Cristo não terminou na cruz. Ele continua hoje, desde a ressurreição. É bem importante que você compreenda isso. As pessoas, muitas vezes, elas vão até a cruz, né? O sistema religioso, principalmente, vai até a cruz. Eles creem que Jesus ressuscitou, está tudo perfeito. Porém, não conseguem viver depois da cruz no espírito. Continuam trazendo de volta a Jesus de Nazaré. Então, depois da cruz, Paulo diz aos Romanos 8:34, e a nós também,
que ele intercede por nós diante do Pai, exatamente isso. Não é? O Senhor Jesus, Cristo ressuscitado, intercede por nós diante do Pai. Isso é um mistério tremendo, que ele é o próprio Deus. Em Hebreus 7,25, Paulo também diz que ele nos capacita a viver em justiça e santidade. Só depois da cruz. Antes da cruz não tem como viver em justiça e santidade, porque havia lei, pecado e morte. E também ele nos guia em direção à plenitude da graça, a graça plena, a graça completa. Efésios 1, 19 a 23. Quando nós reconhecemos o Cristo ressuscitado como centro da nossa fé, nossas vidas param de girar em torno de obras religiosas, rituais, regras, tradições, e as nossas vidas então passam a girar em torno da graça que recebemos e do poder do Espírito Santo para vivermos de acordo com essa graça. Só através do poder do Espírito é que nós podemos viver a graça corretamente. Por isso, o ponto 4 mostra que a fé salvadora repousa em um Cristo vivo. Atente bem para isso. A fé salvadora repousa em um Cristo vivo. E a diferença entre religião e o evangelho é esta. A religião nos leva a lutar por obras mortas, tentando alcançar um Deus distante. O evangelho nos coloca diante de um Cristo vivo e próximo. Não apenas próximo, mas ele habita em nós por meio do seu Espírito. O Espírito está muito mais próximo de você do que você imagina. Ele não está ao seu lado aí, não. Ele está dentro de você, ele está em sua mente. Nossa fé não se trata de repetir orações, realizar rituais, ou tentar ser pessoas melhores, pura e simplesmente, né? Tem pessoas que dizem assim, eu preciso ir para a igreja porque eu preciso ser uma pessoa melhor. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Nossa fé se trata de confiar que o Cristo ressuscitado já fez tudo e que nele estamos completos, somos completos. Colossenses 2,10 fala sobre isso. Estamos completos nele, que é a cabeça de todo o principado. O ponto 5, está aí na sua tela o título, aplicação prática. Qual é a aplicação prática da ressurreição, do Cristo ressuscitado? Vivendo do túmulo vazio. Se Cristo ressuscitou e não estamos mais em nossos pecados, como é que nós vivemos agora? 4 pontos. Primeiro, vivemos com liberdade. Não somos mais escravos do pecado. Pronto. Vivemos com segurança. Não vivemos em condenação. Porque a dívida já foi paga. Tem pessoas que oscilam nessa segurança na fé, porque elas não conhecem a verdadeira fé. Elas pensam que a sua fé é que vai dar o tom. E não é. É a fé de Cristo imputada em nós. Se fosse a nossa fé, estaríamos sempre em oscilação, como acontece com o sistema religioso. Mas quem está verdadeiramente crescendo em graça tem uma fé firme que não oscila. Está sempre bem. Outro ponto. Nós vivemos com esperança, porque a morte não tem a última palavra. Tem pessoas que se desesperam quando alguém, um parente próximo, morre, está sempre com medo de morrer. A morte não é nada, porque ela não tem a última palavra. Nós já somos filhos eleitos para sempre, vivos para sempre. A morte não pode nos alcançar. E quem está com o Cristo ressuscitado vive com poder. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo vive em nós. Romanos 8,11 fala sobre isso. Olha que tremendo que é isso. O mesmo Espírito que estava lá em Cristo, em Jesus, e o ressuscitou, ele também vive em nós. E é por isso que ele está em nós, como garantia desta mesma ressurreição que nós teremos. Viver do túmulo vazio significa olhar todos os dias para o Cristo ressuscitado e lembrar que nosso passado foi apagado. Nosso presente tem significado e nosso futuro está seguro nele. Você pode dizer isso? Eu estou seguro em Cristo? É isso. Conclusão. A ressurreição não é um acessório da fé cristã, não é uma parcela da fé.
A ressurreição é o coração da fé. Sem ressurreição não há evangelho, mas com a ressurreição temos plena certeza de que não estamos mais em nossos pecados. O túmulo vazio clama por vitória. A cruz de Cristo é confirmada como suficiente e nossa fé repousa em um Cristo vivo, glorioso e vitorioso. Na cruz, Cristo foi apresentado como sacrifício pelos nossos pecados, mas aquilo não foi uma derrota, aquilo foi uma vitória. Tanto é verdade que hoje podemos ressuscitar com Ele, coisa que não aconteceria se Ele não tivesse morrido e ressuscitado também. Portanto, retornar à graça pura significa retornar a esta verdade essencial. Não cremos em um Cristo morto, mas em um Cristo ressuscitado, que garante nossa justificação e nos dá a vida eterna. Então vamos refletir, finalizando, duas coisas. Número 1, devemos viver nossas vidas diariamente como novas criaturas, que somos através da ressurreição de Cristo. Não pensemos mais como alguém que vive em um sistema religioso tradicional. Não. Porque vivemos como deuses. Quem são as novas criaturas? São aqueles que entendem que já somos deuses. Somos reis nessa terra. Viver como nova criatura é viver reinando sobre toda e qualquer circunstância da sua vida. Reflita nisso, pense nisso, é importante que você pense. E o ponto 2, como podemos proclamar aos outros que nossa fé não está em um mártir, em alguém que foi um bom homem, que morreu como mártir pela humanidade, mas que ficou por isso mesmo. E poderíamos citar aqui o nome de muitos homens que são considerados pela história como bons homens que morreram, mas ficaram só nisso. Cristo não foi assim. Ele não foi um bom homem que morreu. Jesus não foi aquele bom homem que morreu e ficou como mártir na história. Não. Jesus é o Salvador que ressuscitou, venceu a morte e nos deu vida com sua morte e com sua ressurreição. Então hoje você pode desfrutar dessa vida plena com o Cristo ressuscitado. Pense nisso, pensa nessa, não possibilidade, mas nessa realidade. Cristo ressuscitado é a fonte de nossa fé. E é por isso que eu declaro para você a melhor semana, o melhor dia, e siga conosco, vivendo, acessando os nossos canais de informação, as nossas redes sociais, os nossos canais no YouTube, para que você possa cada dia mais crescer nesse entendimento. É bem importante. Combinado então? Então até a próxima oportunidade. Abençoados e abençoadas com toda a bênção. Até lá. Submetidos ao apostolado poderoso da incircuncisão. Vamos louvar. Vamos confessar cantando. Alô? Assim é. Todos juntos aí, abençoados. Submetido estamos todos, chega aí, sob o apostolado, servindo com a mente, em tudo imitando. Já comigo pra ver mais. Submetido estamos todos, chega aí, sob o apostolado, servindo com a mente, em tudo imitando. Todo o seu povo no governo de Deus agora reina. Todo o seu povo no governo de Deus agora reina. Oh, vem nesta terra se estabelece o povo poderoso que reina em sua vida em lugares celestiais. Oh, e nesta terra se estabelece o povo poderoso
povo no governo de Deus agora reina. Todo o seu povo no governo de Deus agora reina. Ei, Abba Pai, Abba Pai, está estabelecido. Abba Pai, Abba Pai, o governo de Deus. Abba Pai, Abba Pai, está estabelecido. Abba Pai, Abba Pai, o governo de Deus, o governo de Deus, o governo de Deus. Alô! Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.